E se uma criança acreditasse que tem alguma coisa de errada com ela só porque ninguém ao seu redor explicou o que estava acontecendo? Hoje a gente vai conversar sobre o filme A Garota Canhota, ou em inglês The Left-Handed Girl, que lançou na Netflix há pouco tempo e nos fala sobre temáticas como culpa, responsabilidade, infância e como uma criança pode se sentir dentro de uma dinâmica familiar. Para você que caiu aqui de paraquedas, eu sou Letícia. Aqui no meu canal a gente vai conversar sobre filmes, livros, séries e tudo aquilo que nos faz olhar para a vida através de diferentes ângulos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para se inscrever, ativar as notificações, não perder nada e ajudar no crescimento do meu canal. Gente, primeiro eu quero pedir paciência comigo e com a minha voz, porque eu peguei uma virose e essa é a única maneira que eu tô conseguindo falar e eu não queria deixar de trazer o vídeo para vocês essa semana. Mas seguindo, A Garota Canhota é um filme dirigido pela Shin Shin-soo, que também trabalhou no Florida Project e no Tangerine, que foi dirigido pelo Shane Baker. E dessa vez, nesse filme que a gente vai conversar hoje, o Shane Baker, ele tá como roteirista e produtor. O filme retrata a realidade de uma mãe e duas filhas tentando sobreviver em Taipei, que fica em Taiwan, e elas enfrentam vários conflitos financeiros, familiares, pessoais. Então o filme vai retratando isso de uma forma mais realista, mais próxima da realidade dessas três personagens, e tudo isso através do olhar da criança, que é uma das filhas, de 5 anos, que é a Ijin, de uma forma assim muito sensível. O filme se torna mais realista porque a Shin Shin-soo, que é a diretora do filme, ela se inspirou num movimento cinematográfico chamado Dogma 95, que surgiu no ano de 95 através dos diretores dinamarqueses, o Lavotrier e o Thomas Wittenberg. A ideia era fazer filmes mais crus, focados realmente na história, na temática, nos personagens, ao invés de perder o foco nos efeitos especiais, nas luzes, na música. Então, esse movimento ele foca mais no poder que os diretores têm de estar ali fazendo o filme, de uma forma mais na essência mesmo, do que no poder da produção de colocar efeitos especiais. Então, a diretora ela tenta focar mais nessa realidade do mercado noturno de Taipei e a realidade dessa família que está ali vivendo. Logo de cara, quando a gente vê o nome do filme, ele já dá sinais sobre por onde ele vai seguir. É um filme que fala de uma tradição cultural, que eu acredito que não percorre só o meio asiático, mas também o ocidente. Quando a gente fala que a mão esquerda, até um certo ponto, era visto como algo ruim, como algo do diabo, como algo demoníaco, né? Você ser canhoto. E no filme isso acontece porque a Ijin, que é a personagem mirim de 5 anos, ela passa a conviver com seus avós quando ela volta a morar em Taipei, e o seu avô, logo que vê a Ijin comendo com a mão esquerda, já fica muito aflito e preocupado e tenta corrigir ela para passar a comer com a mão direita, porque fazer as coisas com a mão esquerda era coisa do diabo, era uma coisa ruim. Enquanto a mãe da Ijin, que é a Shufan, se afoga em dívidas e coloca em risco a própria família. E a irmã mais velha da Ijin, que é a Ie, ela fica ali imersa nas próprias injustiças que ela sente que a vida traz para ela e na sua própria revolta. A Ijin fica observando tudo de fora e tenta encontrar maneiras e soluções de amenizar os conflitos que a mãe e a irmã mais velha vivenciam entre elas mesmas, com elas mesmas e com a própria família da mãe da Ijin. Só que toda vez que a Ijin, que é a criança, tenta entender o que está acontecendo no contexto dela, por que as pessoas estão brigando, sobre o que elas estão falando, sobre o que elas estão preocupadas, ela recebe um fora, ela é repreendida, ela é ignorada, ou ela diz que aquilo não é coisa para criança e ela não deveria estar se intrometendo.
Então ela precisa ser uma boa criança e ficar na dela quietinha. Sem nenhuma explicação, apoio emocional ou algum tipo de amparo, a Edin, ela começa a fantasiar que as coisas que estão acontecendo podem ser culpa dela. Aliás, culpa da mão esquerda dela. A mão esquerda da Edin passa a ser algo anexo a ela, que faz coisas ruins e que precisa ser punido, controlado, vigiado. Ela passa tanto a evitar fazer coisas em que ela era habituada a fazer com a mão esquerda, como comer, jogar bola, se divertir, ajudar a mãe na loja, quanto também fazer coisas que ela não se responsabiliza por aquilo. Então ela diz assim, foi minha mão esquerda que fez, eu não tenho culpa disso, né? Mas ao mesmo tempo, isso traz muito sofrimento para ela, né? Mesmo que ela tente não se responsabilizar por aquilo. E abrindo um parênteses, é interessante como nós mesmos costumamos agir dessa forma em alguns momentos, quando uma parte da gente, em algum momento da nossa vida, termina sendo rotulada como se fosse errada, inadequada ou indesejada, e a gente começa a tratar essa parte como se fosse um anexo da gente e a gente não queria ter ao nosso lado. Então, ao mesmo tempo que ela não está aprendendo a se responsabilizar pelas próprias atitudes, ela também passa a desprezar uma parte de si como se fosse um erro, como se aquilo não pudesse existir nela. Então, a Edin passa a reproduzir, sem perceber, uma postura, um modo de ser, estar no mundo que já estava no teu contexto. A mãe dela, ela tinha uma certa dificuldade de pensar em como é que as atitudes dela iam ressoar na própria família. Assim como a irmã mais velha, ela já estava também indo por esse caminho, né, de estar mais autocentrada e de ter essa dificuldade de perceber, nossa, como é que as minhas atitudes vão ressoar nas pessoas que convivem comigo. E nós subestimamos o quanto que uma criança sente aquilo que está no ambiente. Os silêncios, os medos, as tensões e como ela busca preencher essas lacunas através das próprias fantasias. O filme mostra isso com uma delicadeza absurda, como a culpa, a raiva, o medo pode ser introjetado diante dos mal-entendidos, do não dito, do silêncio, dos segredos. Apesar das especificidades culturais que aparecem no filme A Garota Canhota, ele toca em alguns temas universais que eu acredito que todos vocês vão se identificar quando assistirem, como as desigualdades de gênero nas tradições familiares, as tradições familiares como algo que pode também perpetuar inadequação e sofrimento nas pessoas, o lugar da criança nas dinâmicas domésticas, como isso ou a falta de comunicação pode afetar também na maneira como a gente lida com as nossas próprias partes, com as nossas próprias facetas, características, modos de ser. Gente, sério, vale a pena assistir esse filme. É um drama super sensível que toca em várias temáticas e traz vários sentidos pra gente refletir. E que no final aquece o nosso coração. Se você já viu ou pretende ver, comenta aqui o que você achou. E se você gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, compartilhar, ativar as notificações. Isso ajuda muito no crescimento do meu canal, ajuda na produção de conteúdo. E eu espero te ver nos próximos vídeos aqui.